Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e eu voltei depois de algum tempo para a gente continuar a nossa conversa sobre livros. E como já tem um tempo que eu não apareço por aqui, eu decidi voltar com um vídeo sobre as minhas leituras atuais. Já fica o convite para que você me conte aqui nos comentários o que é que você está lendo, se está gostando, se não está gostando, se já leu algum dos livros que eu vou comentar aqui. Quero saber nos comentários a sua opinião. Eu vou começar falando de um livro, na verdade esse eu já concluí a leitura, mas eu terminei de ler há uns 2 dias, então acho que ainda cabe comentar aqui. Foi o livro Véspera, da Carla Madeira. Eu li aqui pelo Kindle, vou deixar a capa aqui para vocês. Carla Madeira, que é a mesma autora de Tudo é Rio, e uma escritora que vem sendo bastante comentada, muito lida, né, de uns tempos pra cá, e já fazia um tempo que eu estava curiosa pelos livros dela. Foi um livro que eu demorei bastante assim para concluir a leitura. A escrita da Carla Madeira, eu achei a escrita dela maravilhosa. Ela tem umas sacadas assim, o jeito dela de escrever, o jeito dela de se expressar, o jeito dela de descrever situações, de descrever sentimentos, percepções ali daqueles personagens, eu achei assim maravilhoso, maravilhoso. Eu grifei, sabe, várias frases, vários momentos assim da história pela intimidade que eu sentia que ela tem com as palavras, sabe? Ela sabe como dizer, como expressar. Engraçado, assim, sensações que quando ela descreve a gente sabe o que ela tá falando. E ela descreve de um jeito que eu nunca tinha parado para pensar. Mas a história em si, a vida dos personagens, não me pegou muito. Desde o início da leitura eu fiquei com uma sensação de que aquela história não estava caminhando para lugar nenhum. Ficava muito tempo em algumas questões que eu ficava assim, não, beleza, eu já entendi o que é que tá acontecendo aqui, então vamos prosseguir. Mas continuava ali ainda, naquela mesma situação, então a história em si não me pegou muito. Nós acompanhamos alguns núcleos familiares que estão interligados. Então tem 2 irmãos gêmeos, Caim e Abel, sim, Caim e Abel. Tem relação da história do Caim e Abel, o medo que essa mãe, que é muito religiosa, tem, que a história ali se repita. O marido que batizou os filhos com esse nome como uma forma até de punir essa esposa por uma situação. Essas crianças já crescem aí com essa sombra, né, sobre suas vidas. Aí temos também a história dessa mãe com o marido, que é uma história também muito complicada, uma história, né, um casal que não funciona muito bem como casal. Aí temos também a história depois desses irmãos já maiores e com suas namoradas, depois futuras esposas. Então, são alguns núcleos familiares, todas essas questões aí. Nossa, gaguejei legal. E todas essas questões das relações familiares, como elas podem ser, como elas são, na maioria das vezes, desafiadoras e tudo que traz, né? Esses vínculos sanguíneos e como é conviver com isso, crescer com isso. Eu fiquei curiosa, assim, para ler outros livros da Carla Madeira, porque a escrita dela eu achei incrível, mas a história desse livro não me pegou. Os personagens que mais me interessavam, que mais me instigavam e que eu queria saber mais sobre eles, apareciam muito rapidamente na história, sabe? Eu queria muito, por exemplo, conhecer mais a história das mulheres desses irmãos, até porque uma delas, a Vedina, ela tem um filho e acontece uma situação ali muito caótica dessa mãe com esse filho, e isso aparece muito pouco no livro. Quero ler, quero ter outras experiências com essa autora, mas esse livro especificamente não funcionou muito comigo. E aí eu tô lendo um livro que me devolveu a vontade de ler. Eu até comentei isso lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, me acompanha, o link fica sempre... Barulhos, sempre tem barulhos quando eu vou gravar. O link fica sempre aqui na descrição. Às vezes eu dou uma sumida aqui do YouTube, mas lá no Instagram tô sempre falando alguma coisa nos stories. E no início do ano, a gente ainda tá no início do ano, né? Mas assim, dezembro, final e início do ano, dezembro, janeiro, eu tava muito devagar para conseguir ler qualquer coisa. Eu nem tava sentindo muita vontade de ler as coisas que eu estava lendo, mesmo os livros que eu tinha escolhido ler. Eu pensei, acho que sou uma ex-leitora,
não gosto mais de livros, não quero mais, o que está acontecendo? Mas aí eu percebi que eram os livros que eu estava escolhendo, sabe? Eu estava escolhendo alguns livros que não eram livros para aquele momento. Eu vim de um ano muito cansativo em relação a leituras, ano passado, muitas leituras obrigatórias, leituras acadêmicas, leituras desgastantes, que estavam me cansando muito. E aí quando eu fui pegar livros para ler por hobby, né? As histórias não estavam indo. Eu comecei a ler a biografia da Rita Lee, que é muito legal, mas assim, você está lendo sobre a vida de uma pessoa, então é uma leitura assim, vida real. Tentei começar a ler também os diários da Virginia Woolf, o primeiro volume, que eu tenho aqui, também não estava indo, porque também sobre a vida de uma pessoa ali, cotidiana e tal. Esse livro da Carla Madeira, que eu estava lendo, que por mais que seja ficção, mas são dramas reais ali, dramas muito possíveis de acontecer com qualquer um de nós, dramas familiares, e nada estava fluindo. Até que eu peguei para ler Conto de Fadas do Stephen King. Esse livro foi publicado recentemente e é uma fantasia. E esse livro me pegou de um jeito, é um calhamaço, né, como sempre. O King, assim, livro pequeno, livros curtos, não é muito a vibe dele, não. E esse livro me pegou muito e eu falei, cara, então é isso. Tava faltando um livro que me tirasse da realidade. Eu tava precisando de um livro para me fazer viajar e outros mundos e seres que não existem. Acho que não existem. Tô muito apegada nessa história, tá acabando e eu tô já assim, com o coração um pouco apertado. Tô na página 450, ele tem 620 páginas. Ainda tem um certo caminho a percorrer aqui. A fantasia demora um pouco para aparecer nesse livro. Primeiro é um livro mais vida real mesmo, mas me pegou muito. A gente acompanha o Charlie, ele é filho único, a sua mãe morre em um acidente trágico, assim, ela estava saindo de casa para comprar o jantar para eles, indo num restaurante ali pertinho da casa deles, e acontece um acidente numa ponte, um carro a atinge ali e ela morre. E é bastante difícil pro Charlie, claro, ele era um adolescente quando isso acontece, também muito difícil pro seu pai, que acaba encontrando um refúgio na bebida. Então, por alguns anos, o pai do Charlie só bebe, não tem condições nem de cuidar ali do seu filho. Então o Charlie aprende a se virar muito cedo, né? Ele perde a mãe e o pai tá ali, mas não tá. E aí depois é que a fantasia é inserida nessa história de um jeito muito legal. O Charlie um dia ajuda um vizinho, ele escuta um vizinho pedindo socorro, um vizinho que mora só ele com uma cachorrinha radar, inclusive livros com cachorro, né, gente? Amo. É um senhor já bem mais velho e muito reservado, assim, os vizinhos pouco sabem sobre ele. E ele se machuca ali na casa, tem um acidente, e ele acaba confiando ao Charlie os cuidados dele. E é o Charlie quem ampara esse vizinho. E é a partir daí que o Charlie vai conhecer a história dele, e é aí que a fantasia entra nessa história. Eu adoro King, e pra quem gosta do King, ou tem interesse em ler King, né, mas não é muito na vibe do terror, pode ir fundo nesse livro que não tem nada de terror. Tem umas partes meio tensas, assim, né, de lutas, guerras e uma galera do mal, mas não é terror. É um livro de fantasia e é show, amando. Tô usando umas gírias muito assim já, sabe, entregando a idade, falando show de bola, massa, não sei, gente. Tô ficando um pouco assustada, a gente percebe a idade chegando, né? Aí você tenta dar uma freada pra parecer jovem, quando você vê já foi. Eu tô lendo também o livro Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, que foi escrito pelo Márcio Borges. E o que dizer dessa coisa linda aqui? Para quem não conhece o Clube da Esquina, assim, primeiro, esse é um livro, assim, né, sugestão, cada um sabe de si. Mas eu acredito que esse é um livro para quem já gosta do Clube da Esquina. Quem não conhece o Clube da Esquina, por favor, vá ouvir os álbuns, as músicas do Clube da Esquina, porque, gente, é maravilhoso. Faz parte do Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, Fernando Brant. São músicas maravilhosas. Foi um clube que surgiu em Belo Horizonte, né? Alguns músicos que moravam ali na cidade se reuniram eles compunham, né? Escreviam juntos, cantavam juntos, participaram de festivais, gravaram
músicas. Resumidamente, é esse o Clube da Esquina. Aqui atrás tem até fotos de alguns deles aqui na minha cidade. Eu não sei como é o Clube da Esquina em outros estados. Eu tenho até essa curiosidade de saber se é tão forte, tão impactante, tão marcante como são para os mineiros, como é para os mineiros. Conjuguei errado esse verbo? Não sei. Eu moro em Diamantina e, inclusive, a foto que tá aqui atrás, ó, é aqui na minha cidade. Na foto tá, inclusive, o Juscelino Kubitschek, né? Quando ele era presidente. O Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, Fernando Brant. Quem mais tá aqui? Só. Aí tá aqui, Diamantina, em 1971. Então, o Clube da Esquina e esses músicos, esses álbuns, são muito fortes aqui pra mim. Eu cresci ouvindo isso, eu ouço até hoje, e pra mim é uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi na vida. Eu amo. E eu não sei como é em outros estados, se é tão forte assim também, porque nasceu em BH, né, em Minas. Eu sei que chegou em vários lugares do Brasil, mas eu não sei se é tão forte assim. Se você for de outro estado, me diz aí se você gosta, se você escuta essas músicas, se é forte pra você também, ou se aí já é uma outra galera que é mais marcante. Enfim, não sei. Então, esse livro foi escrito pelo Márcio Borges, um dos integrantes do Clube da Esquina, e ele vai contar as histórias. Como foi quando eles conheceram, as primeiras composições, os festivais que participaram, histórias deles, histórias pessoais, histórias deles envolvendo a música. Então é um livro muito interessante para quem já gosta desses artistas, né? E tem essa curiosidade nessa história de bastidores. Tem várias fotos aqui no livro. No final tem algumas fotos coloridas mesmo. Aqui o Bituca, né? Milton Nascimento. Aqui algumas em preto e branco. Mais uma foto deles aqui em Diamantina, essa foto é muito famosa. Enfim, gente, tô achando maravilhoso, porque eu sou muito fã desse pessoal aqui, dessa galera da música aqui. Eu tinha intenção de gravar um vídeo curto, mas eu acho que eu já estou tagarelando há mais de 20 minutos aqui com vocês. Então vamos encerrar logo esse vídeo. Eu vou mostrar o último livro que eu estou lendo. Gente, meus vizinhos são muito barulhentos, cara. Um livro que eu tô bem no início ainda, então nem vou falar muito sobre ele, nem sei muito o que falar ainda, porque tô aí caminhando. Minha barriga roncou, espero que vocês não tenham escutado, tô com fome. O clube do livro que a gente tem aqui na cidade, a gente voltou com ele nesse mês, tô muito feliz com isso. E o livro que nós leremos juntos é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, um escritor cubano, se eu não me engano. Se eu estiver falando bobagem, vou corrigir. Se você for aqui de Diamantina e quiser ler com a gente, é só me procurar lá no Instagram e mandar uma mensagem. Ainda não sei falar muito sobre esse livro, gente. Eu só comecei a ler o prefácio, então não dá nem pra ter muita ideia do que é. Não fui eu que indicou esse livro. A ideia do clube é que todos os membros possam indicar livros. Então a gente sorteia alguém e aí a pessoa sorteada me indica o livro que ela tá afim de ler ali naquele momento com a gente. Quando eu avançar mais na leitura ou quando eu concluir, eu volto aqui pra gente conversar. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau! Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que isso é muito importante pra mim. E deixa um like, um joinha pra eu saber que você gostou, tá bom? Beijos e tchau!